Bom, pessoal, eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, sou cardiologista e hoje o assunto do nosso vídeo é um assunto que eu gosto muito, que é exercício físico, atividade física, tá? Então a gente sabe que para a gente manter uma vida saudável, um corpo saudável, a gente precisa ser ativo. Quanto mais ativo, melhor. Hoje a American Heart Association considera o sedentarismo como um fator de risco grande para as doenças cardiovasculares, tá? E o mínimo de atividade física necessária para você fazer durante a semana, para não ser considerado uma pessoa sedentária, são 150 minutos semanais de atividade física moderada, ou seja, aqueles 30 minutinhos todo dia, de segunda a sexta, ou pelo menos 75 minutos semanais de atividade física intensa, tá? Então esse é o mínimo necessário para que você não seja considerado uma pessoa sedentária e logo não tenha esse fator de risco cardiovascular, esse fator de risco tão importante, né? É claro que a gente está falando do mínimo, tá? E o ideal, obviamente, é que você cada vez mais se exercite mais. Quanto mais exercício você fizer, mais saudável o seu corpo vai estar. E qual atividade física fazer? Qualquer uma, a que você gostar, a que te traga prazer, porque isso vai te trazer consistência, que é o que a gente quer no fim das contas. Que você crie esse hábito, que você saia da inércia e comece a se exercitar de forma consistente, porque é a consistência, no fim das contas, que vai fazer a grande diferença no final, tá? Então, assim, a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, né, à medida que a gente vai caminhando ali ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo tanto massa muscular quanto capacidade aeróbica. E esses são marcadores de elevada mortalidade na terceira idade. Quando a gente chega na terceira idade com uma massa muscular ruim, com uma capacidade aeróbica ruim, isso significa falta de independência. Isso significa que a gente vai se tornar um idoso dependente, que não consegue fazer as atividades diárias sozinho. Então, a atividade física que a gente constrói hoje, lá na frente, vai nos dar uma independência por muito mais tempo, muito mais qualidade de vida, tá? Então, dentro desse exercício físico semanal recomendado, o ideal é que 2 vezes na semana, pelo menos, seja feito exercício de força, ou seja, musculação, tá? A construção da nossa massa magra, a construção da nossa musculatura vai aumentar a nossa taxa metabólica basal, vai aumentar o nosso gasto energético em repouso e isso vai construir a nossa independência lá na frente. Quanto mais músculo a gente tem, quanto maior a nossa capacidade aeróbica, lá depois dos 65 anos, mais independente a gente vai ser, tá? Então, exercício de força é fundamental. Ah, mas eu não gosto, mas eu não tenho tempo. Infelizmente, a gente tem que tentar criar esse hábito, né? Mesmo que não goste, começar aos pouquinhos, de repente fazendo alguns exercícios ao ar livre, não sei, adaptando de alguma forma esse tipo de exercício para sua rotina. E à medida que você vai criando esse hábito, você vai criando esse gosto, né? E aí sim, vai incrementando nesse sentido, tá? Bom, em relação à capacidade aeróbica, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente tem um marcador muito importante que é o VO2. O VO2, ele mede a nossa capacidade aeróbica, é a capacidade do nosso corpo de produzir energia para os nossos músculos, para as nossas células, através do consumo de oxigênio. Então, quanto maior o nosso VO2, maior a nossa capacidade aeróbica. E como a gente aumenta o nosso VO2? Com exercício, com treino, tá? Quanto mais exercício físico a gente faz, maior é o nosso VO2. Qual é o exercício que mais aumenta ali o nosso VO2? Geralmente são exercícios intervalados que alternam intensidades mais elevadas, tá? Então, esses exercícios, eles são os mais associados ali com o aumento do nosso VO2. Mas qualquer atividade física, qualquer treinamento, a gente consegue aumentar nosso VO2. E por que é importante a gente chegar lá na frente na nossa vida com o VO2 mais elevado? Primeiro porque a gente perde esse VO2 ao longo do tempo.
Segundo, porque VO2 está intimamente associado às nossas atividades do dia a dia. Se a gente tem um VO2 menor do que 16, a gente não consegue levantar de uma cama, por exemplo. Então é fundamental para a gente ter qualidade de vida lá na frente, a gente chegar no máximo de idade possível que a gente for ter, né, for atingir, com o maior VO2 possível, tá? E a gente só consegue construir isso através da atividade física diária, tá? Então é muito importante mesmo. É importante a gente mudar o nosso mindset também, né? Não encarar como atividade física como mais uma obrigação do nosso dia. Mas aquele é o nosso momento, é o momento que a gente está desligado do mundo, é o momento que a gente está ali, a gente com a gente mesmo, né? Só ouvindo ali nossa respiração, uma música. Então isso traz uma série de benefícios. Reduz a carga de estresse do dia, melhora o nosso humor, isso melhora a nossa memória. A atividade física é fator protetor para que a gente não desenvolva demência lá na frente. Então, assim, só vantagem, tá? Como a gente consegue medir o nosso VO2? A gente consegue fazer essa medição? A gente consegue através do teste cardiopulmonar, que é aquele exame que a gente faz um teste de esteira, né, um teste ergométrico, mas com uma máscara que vai medir os gases que a gente inala e exala ao longo do exercício. Através dessa medição dos gases, existe um software que lê, né, e cria gráficos, e a partir desses gráficos a gente consegue determinar exatamente as nossas zonas de exercício, né? Então, para quem treina, já ouviu muito falar Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, o que é isso? São as nossas zonas de intensidade de exercício. Então, quando eu estou num Z1, eu estou numa zona baixa de esforço, a minha percepção de esforço é baixa. E no Z6, a minha percepção de esforço é máxima. Esse teste ele é capaz de medir essas zonas, e ao medir essas zonas, ele consegue também medir o nosso VO2 máximo, né? O máximo de esforço que a gente consegue chegar, tá? Então é um exame muito bacana, que a gente dá uma série de informações relacionadas ao exercício físico, relacionadas à prescrição de exercício físico. Então é um exame bacana do dia a dia de consultório, tá? Uma boa dica para quem gosta de fazer treinos, enfim, para quem treina para competição, atleta amador ou não, ou atleta pró, é um exame importante nesse acompanhamento, tá? Então a mensagem do vídeo de hoje é basicamente essa: mexa-se. O que você gostar de fazer, como você gostar de fazer, já é melhor do que nada, tá? Aproveita esse momento é seu, seus pensamentos, seu momento de desestresse. Exercício físico tem associação também com saúde mental. É um dos principais tratamentos de doenças depressivas que a gente sofre hoje em dia, com tantos transtornos mentais na sociedade, ansiedade, depressão. Exercício físico é tão importante quanto medicamento também para essas doenças. Então é fundamental a prática de exercício físico para a sua saúde mental, para a sua saúde cardiovascular. Quanto mais exercício, melhor, mas pelo menos 30 minutinhos de exercício moderado todo dia, ou 75 minutos na semana de exercício mais intenso, tá bom? Hoje o recado é esse, fiquem ligados aí para os próximos vídeos.